Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. E aqui, né, Ju, promessa é dívida. Promessa é dívida, a gente prometeu que você ia voltar, a gente prometeu que ia continuar o bate-papo contigo. Falei, não vou sair do pé da Juliana, vou ficar no pé dessa mulher, quero que você volte várias vezes aqui para a gente divulgar teus projetos, para a gente divulgar tudo que você faz. Tá bem, minha amiga? Como é que você tá? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes, né? Todas as pessoas que acompanham o Café Cultural. Né? Eu estou muito bem, né? Agradecida a Deus por mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Muito importante, Ju. Eu me apaixonei. Olha, desde que eu conversei com a Kathleen na nossa outra entrevista, eu me apaixonei por você, apaixonei pelo Raiz, apaixonei pelo projeto. Eu acho que o que a gente precisa muito disso. Eu estava ontem fazendo uma entrevista por um outro programa que eu faço, nada a ver com cultura, e uma menina perguntou justamente sobre o quanto que é importante a gente trabalhar com os jovens. O quanto que é importante a gente dar oportunidade para os jovens se desenvolverem. E você faz muito isso aí no Raízes, né? Independente da gente continuar a tua história, vamos já bater papo, que é o que a gente gosta mais de fazer. Trabalhar com jovem é muito bom, né? Dar oportunidade para os jovens se desenvolver é uma coisa muito gostosa, né? Isso é verdade, Sérgio, assim, e era uma coisa assim, sabe, que me cutucava muito, sabe, me incomodava bastante. Além de trabalhar com projeto social, Sérgio, eu sou funcionária pública de uma fundação de estatística, uma fundação estadual, a Fundação SEAD, né? Então, eu trabalho como pesquisadora de campo, né? Aquela que vai na casa para coletar o dado e conversar com as pessoas. E eu faço trabalho na região metropolitana de São Paulo, então não localizada só em um município. A gente percorre aí todos os municípios da região metropolitana visitando as famílias. E me incomodava muito, assim, uma coisa que eu percebia quando eu saía do meu município, Ferraz de Vasconcelos, nessas andanças, né, fazendo a pesquisa, a diferença dos locais, dos bairros, onde havia a presença do Estado com projetos de cultura e aonde havia ausência do Estado sem equipamento de cultura. E aí você fazia o comparativo do comportamento dessas juventudes nesses territórios com presença do Estado e com ausência do Estado, o impacto é enorme, assim, de diferença de comportamento social, de índices, né, de desenvolvimento humano, como que era significativo, né? E eu acompanhei, como trabalho ainda na Fundação SEAD há quase 25 anos, então tem bairros que, quando eu comecei a fazer pesquisa, havia pouca presença do Estado, e outras que ao longo do tempo começou a surgir alguns equipamentos, e a gente começou também a acompanhar a evolução desses locais que antes não tinham, e depois começaram a ter a presença do Estado, como o extremo sul de São Paulo, lá naquela região do Jardim Ângela, cidade de Tiradentes, que é bem próximo aqui à cidade de Ferraz de Vasconcelos, é algo também que a gente acompanha bem de perto, né, a questão de como está hoje a cidade de Tiradentes com a presença de equipamentos de cultura, porque hoje a cidade de Tiradentes tem casa de cultura, tem um equipamento enorme, né, que é um centro cultural, bem na divisa de Ferraz com a cidade de Tiradentes, tem um equipamento cultural bem significativo nesse território, né? Então, a presença negra desses territórios consegue se manifestar através de suas culturas, porque tem local ali de convivência social, tem local de expressão cultural. Então, você percebe que o bairro vai criando uma identidade, né, porque as pessoas conseguem se entender ali no processo de dialética constante, de conversação, e daí também vai surgindo
locais para as pessoas, né, entender os pontos de avaliação, né, do seu próprio bem-estar, né, de avaliar o que precisam para o bairro, dialogar com a questão da moradia, com as pautas da educação, da saúde, porque existe o equipamento que permite a convivência, que permite o lazer, que permite que as pessoas estejam juntas. Então, a gente precisa que os territórios possibilitem isso. As pessoas precisam do local para se reunir, para estar junto. Então, Ferraz, ela é uma cidade assim que ela rompeu de uma forma muito brusca de um estado rural, né, de um estado de um município que era praticamente a terra da uva, né? Então tinha as chácaras de plantio de uva, e começou uma urbanização muito acelerada, né? Porque com o processo de expansão do metrô da Zona Leste, as pessoas começaram a vir, né? Aí começou a vir para Guaianazes, aí de Guaianazes começou a vir para Ferral, né? Porque nós estamos bem nesses limites, né? Fazemos divisa com Guaianazes, Itaim Paulista e Cidade de Tiradentes, que são os bairros da Zona Leste da capital. E conforme o custo de vida foi ficando alto na região da capital, as pessoas começaram a vir, foi se movimentando em direção aos pontos mais periféricos da cidade, para os extremos. E aí, hoje, Ferraz e Guaianazes, praticamente você não percebe o limite da divisa, né? Porque as pessoas foram vindo e ocupando, e você não percebe mais onde é Ferraz, onde é Guaianazes, onde é Itaim Paulista. Ficou tudo uma coisa muito, muito próxima ali, né? Só que sem planejamento, né? Não teve um planejamento dessa ocupação do território. A população foi chegando e a cidade despreparada para receber de uma forma tão abrupta essa inflação, né? Esse número de pessoas tão grande. E aí tem a questão da infraestrutura, tem a questão da própria infraestrutura urbana que teria que ter chegado antes, né? As pessoas, para construir suas casas, já teria que ter água, luz, gás. E não tem, né? E é uma cidade, assim, só que não tem. É uma cidade que agora que está desenvolvendo a questão do polo industrial, essa questão da empregabilidade. Então, é uma cidade que vem recebendo pessoas, mas essas pessoas continuam dialogando com a capital no sentido da empregabilidade, no sentido dos seus consumos, porque a cidade recebe as pessoas no sentido da moradia, mas a questão da sobrevivência, de organização social, ainda não oferece esse acolhimento de uma forma total. E aí as pessoas não se identificam, né? Então, assim, as pessoas não convivem com a cidade, né? E a cidade hoje, agora que está pensando possibilidades de convivência para essa população. Então, são pessoas que chegaram na cidade, mas não dialogam com a cidade, em sua maioria, e não encontram na cidade esses pontos de convivência, de pulsação cultural, para falar sobre o seu dia a dia, para fazer seus questionamentos, para fazer suas manifestações, né? Para fazer suas manifestações, para entender quem são, né? Porque isso é muito importante, né? Nossa, porque o problema é o seguinte: enquanto a organização social não acontece, a informalidade vai tomando conta. E aí tem a questão do trabalho informal, porque as pessoas, tudo bem, as pessoas vão para dormir, porque o trabalho é no centro, em São Paulo, mas elas precisam comer, elas precisam viver. Então, a informalidade vai tomando conta. E junto com a informalidade vem os grupos aproveitadores, né? Quer dizer, até questão criminal, tudo, que acabam tomando conta, enquanto você muito bem disse, o Estado não se manifesta. E a gente não está jogando a culpa para o Estado. Tudo tem que ser o Estado. Não é tudo tem que ser o Estado. Mas o Estado tem que entrar de uma forma que, assim, possibilitando a organização social. As pessoas se organizam. A população sabe se organizar.
Só que o Estado dando condições dessa organização, a informalidade vai diminuindo. Então, quer dizer, a função Exatamente. do Estado na cultura, quer dizer, ó, gente, eu vou montar aqui, eu vou ter casas culturais, eu vou ter espaços de convivência cultural, eu vou ter educação. Quer dizer, dando cultura, dando educação, dando oportunidade, a própria sociedade sabe se organizar. É isso mesmo. É isso que a gente precisa de equipamentos que potencialize, que dê oportunidade, né, para que essas iniciativas sociais elas consigam sobreviver, né? Não só sobreviver, mas consigam ofertar os seus serviços, né? E empoderar essas populações desses territórios, né? Porque as lideranças sociais elas existem, elas são eficazes, né? Elas conseguem atingir, né, a população dos seus territórios, mas precisa de ter uma infraestrutura do Estado, né, dando esse apoio e comunicando esse sentido. Porque na entrevista passada eu comentei contigo, por exemplo, aqui em Ferraz, agora que nós estamos começando a pensar em editais, né, para cultura, Uhum. né, então assim, é uma cidade que assim, que tem talentos, tem muito talentos, né, nas diversas áreas artísticas, nas diversas expressões. Então esses talentos também saem da cidade para buscar oportunidades de viver de arte. Então, assim, para um artista que é ferrazense, ele tem que estar relacionado com outro município para ele conseguir ser artista. Porque Na senão... verdade, quando poderia ter aí em Ferraz mesmo, e a gente está dando Ferraz apenas como um exemplo, tá? Porque a Ju está em Ferraz. Exatamente, Isso, exatamente. isso, isso vale para qualquer município, não somente de São Paulo, mas do Brasil como um todo. Sim. Então, aí tem que buscar em outros lugares, que também não é tão grande essa oferta, né? Então, a gente está vivendo agora também a nível nacional que estamos retomando, né? Ministério da Cultura, né? Então, Finalmente, né, Ju? Finalmente, né? finalmente, né? Finalmente. Então, quando a gente Olha, fala de pelo amor cultura, a de gente Deus. não fala só de um aspecto local, né? É uma questão Não. de país, né? Que a gente precisa entender enquanto país como a cultura é importante, né, para o nosso processo de evolução social, né, E rica, né, Ju? E a cultura brasileira para é nossa muito rica. consolidação de identidade, né? Então isso Isso. é muito importante, né, para nossa constituição enquanto povo, né, enquanto povo brasileiro. A gente precisa do fator cultura ser algo pulsante, continuado, né, no nosso dia a dia e no nosso processo formativo. Então, a gente celebra esse momento também, né, enquanto Casa de Cultura, enquanto raízes, esse momento do país. Então, a gente não pode deixar isso passar nessa entrevista, nesse momento Não. ímpar que a gente está vivendo aí de retomada do Ministério da Cultura, porque é isso, assim, se a gente tem um Ministério da Cultura, ele vai fomentar a cultura nos estados, os estados também vai, por sua vez, a fomentar política pública nos municípios, né? Então, assim, o município também ficou desamparado também, porque Claro. também não tinha diálogo a nível nacional, né? Não tínhamos uma representação que fosse coordenando as políticas públicas para todo o país no sentido da E não cultura. é difícil, né, Ju? O negócio, o que a gente fica muito feliz com essa retomada do Ministério da Cultura, com a Margareth Menezes, sem dúvida alguma, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com uma consciência fantástica, uma participação, uma representatividade muito forte, e é muito gostoso ver isso. Mas a gente fica pensando o seguinte: não precisa de muita coisa. Basta incentivar, basta abrir portas. Porque o que a gente fala, assim, o discurso que nós tínhamos, né? As verbas para a cultura são gigantescas e são. Gente, não precisa de muita coisa. Assim, manifestar cultura, abrir portas para a cultura, é incentivar a participação da população. Eu acho que assim, é dar ideias, joga coisas, mostra que é possível você realizar, como a Ju está realizando em Ferraz e Vasconcelos, em municípios pequenos, em localidades. É possível realizar. Não precisa de grandes verbas, a gente não precisa de milhão. Sabe? Às vezes, assim, R$ 1.000 resolve. Ajuda e deixa a população Exatamente, participar. é disso, Sérgio, é disso. E participa. As pessoas acham
que são pessoas que já fazem naturalmente, então assim, precisam de pouco recurso para deslanchar. Então, assim, não, quando a gente se fala vier de 1 milhão, melhor, né? Se vier 1 milhão, exatamente, aí melhor. você... Mas gente, e tem uma coisa, Ju, desculpa te interromper, perdão por te interromper, mas é preciso falar o seguinte: a hora que o Estado se manifesta incentivando cultura, incentivando educação, não somente a população se vê valorizada e participativa, mas a iniciativa privada também se coloca. Porque a hora que o Estado fica ausente, a população fica perdida e a iniciativa privada vem falou: bem, se o Estado não está colocando verba, se o Estado não está incentivando, eu não posso fazer muita coisa. Com o Estado participativo, com o Estado representativo, a população se vê possibilitada de realizar, e a iniciativa privada vai, e essa sim pode colocar dinheiro, a iniciativa privada pode dar apoio, ou seja, junta-se as três partes, o Estado, a sociedade e as empresas. E a iniciativa privada. E é isso mesmo o sentido, né, Sérgio? E principalmente agora, assim, a gente está também vivendo um processo de retomada de confiabilidade no terceiro setor, né? Então, assim, exato. A Casa de Cultura Raízes, a gente está aqui na periferia, e a gente sobrevive graças ao apoio de outras ONGs que estão bem localizadas na região da capital. Né? Porque assim, a gente precisa dessa interlocução, porque as pessoas precisam de ter um órgão que elas confiam, né? Porque que dê credibilidade para dialogar, que esse órgão que dialoga com quem está na ponta, com quem não consegue estar no meio da informação, né, onde as coisas circulam, porque a gente também precisa estar onde as coisas acontecem, onde a informação circula, porque hoje a informação é tudo também, né, Sérgio? Então, sim. Às vezes você está na ponta, você está na periferia, você às vezes não está com acesso porque você não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe o que está acontecendo. E às vezes as pessoas também, até ter aquele contato, aquela questão de entender quem somos, já passou o prazo das coisas acontecerem. Né? Então a gente tem um apoio de uma ONG chamada Projeto ONG Dona Odete. Ela fica na região da capital, ela fica é uma ONG que ela não executa projetos, ela é especialista em articular proposta para quem está fazendo alguma coisa de fato na periferia. Então a missão dela é apresentar para as pessoas, né, que existem pessoas se mobilizando na periferia, fazendo as coisas acontecerem, e elas falam assim: vocês podem confiar, porque eu confio, eu já fui, eu participo, meus voluntários vão até lá, nós estamos acompanhando, e nós fazemos juntos também com a Casa de Cultura Raízes e com outras iniciativas que a Casa de Cultura Raízes apoia na região onde ela está atuando, né? E eles apoiam outros projetos em Embu das Artes, em Embu-Guaçu, né? Então, regiões que onde as coisas não são vistas assim numa forma ampla, né, pela sociedade, e eles dão esse foco de luz, sabe? Para que as pessoas comecem a saber quem está fazendo alguma coisa, quem está se movimentando na periferia. E essas coisas são muito importantes para a gente, né? Assim como o Instituto Melo Cordeiro, né? Que eu já falei na entrevista passada, né? Então, da Kathleen, de toda essa proposta. Então, assim, a Kathleen foi muito importante para direcionar nosso comportamento, né, de rede, né? Nós começamos a pensar na atuação em rede, em oportunidade de fortalecimento através de outras ONGs, através da presença da Kathleen, através do Instituto. E pensar em rede para quem está na periferia é uma alternativa muito interessante, né? Porque o movimento... Sem dúvida. A gente movimenta aqui na Casa de Cultura Raiz muitas coisas e eu não tenho dinheiro nenhum, Sérgio. As pessoas falam, como que vocês fazem as coisas, né? Então, assim, a gente está num processo de organizar a questão da captação de recursos, isso é importante, assim, tem coisas que é só o dinheiro mesmo, não é coisas, né? Não é o produto, tem que ser o dinheiro, mas
de maneira geral, a gente consegue realizar algumas coisas, né, e atingir a nossa comunidade com apoio em rede, né? É assim que a Casa de Cultura tem sobrevivido desde 2012, quando nós chegamos aqui na Vila Santo Antônio, né? Porque as pessoas vão comunicando, né? Isso é fantástico. O que podem colaborar, né? Então a gente vai conseguindo realizar algumas coisas que são bem interessantes aqui para a comunidade. Aí a gente aprendeu a ter esse olhar, a gente tem se expandido desse formato. Então, a Casa de Cultura, assim, replica isso com outras lideranças, como eu falei na semana passada para você. Nosso espaço, ele é um espaço coletivo hoje, né, que a gente pensa coletivamente. Então, as lideranças que não têm CNPJ, por exemplo, mas elas fazem uma festinha das crianças. Ah, vou fazer uma festinha. Juliana, se você tiver excedente aí de doação, estou fazendo minha festinha, viu? Então, eu já comunico ao meu parceiro, eu já comunico aos meus parceiros, por exemplo, quando alguém vem me doar, a gente está organizando a nossa festa. Então, assim, se eu já consigo atingir a minha meta, olha, minha meta atingiu, por exemplo, eu já ganhei o bolo. Se alguém for me dar um bolo, olha, gente, eu já ganhei o bolo, mas eu sei que a minha liderança no bairro tal, ela está precisando do bolo. Vocês querem direcionar o bolo para ela? Né? Então, a gente vai trabalhando nessa rede, sabe? A gente vai Mas isso é gostoso, Ju. Isso é a coisa mais gostosa que tem. Porque, assim, a partir do momento que você falou, poxa vida, você tem o teu trabalho, mas você não sabe tudo, você não consegue tudo. E, assim, a partir do momento que você recebeu a ajuda, que você, sabe, você um dia recebeu ajudas, e a partir desse momento você está ajudando. Essa rede, essa replicação é muito importante. Por isso que a gente fala, ninguém precisa saber tudo. Ninguém precisa conhecer o processo completo, mas você tem que estar aberto para receber ajudas. E aí você pode realizar. Sabe? Ah, mas eu sou pequenininho aqui, eu não consigo fazer muita coisa. Consegue sim. E você não tá porque sozinho. Hoje a Casa de Cultura, Sérgio, a gente começou com um propósito só de organizar projetos com foco na cultura, mas hoje, principalmente no período da pandemia, a gente entendeu essa importância de diálogo de uma forma geral com a comunidade, né? Porque no período da pandemia, além dos equipamentos de saúde, né, que trabalharam 24 horas sem parar, sim, nossa, fantástico, os equipamentos sociais, as entidades sociais foram fundamentais para a gente passar esse período com menos sofrimento para as populações mais vulneráveis. Porque fomos nós, né, atores sociais, né, na periferia, que levávamos as informações, que orientávamos como instalar o aplicativo da Caixa, né, para receber o benefício, né? Porque a informação oficial era uma bagunça, né? A informação oficial era uma bagunça. Então, assim, era o tempo todo a gente auxiliando, né? Auxiliava no processo da escola, como que organizava ali para receber as informações das aulas online. Então, assim, e fora a questão da segurança alimentar, né? Que era o tempo inteiro. Então, assim, mesmo antes de chegar a vacina, a gente parecia um astronauta lá, colocava luva, colocava assim, encapuzado, mas não deixávamos de estar ali no atendimento à população, né? Na questão da segurança alimentar, nas cestas básicas, nas comidas prontas, né? Fizemos várias parcerias naquele momento para atender a população. E aí, fora que você começa a ser um centro de informação, né? Então, assim, a gente funciona muito na Casa de Cultura como proliferador, né, de informações para a população. A população quer saber alguma coisa que é de direito básico, então, assim, como é que eu chego, como é que eu faço? Então, sempre está ali nos consultando como fazer, de como acessar. Então, a gente vai muito além, né, dessa questão só da proposta de trabalhar a questão cultural na Casa de Cultura. Isso é muito importante. Isso que você faz é cultura. Isso é cultura, é verdade, isso é cultura, né? E aí as pessoas nos veem, então assim, e as doações... Fantástico. É por isso que eu falo, e às vezes, assim,
Tem coisas que nos chegam, né, que de doação, por exemplo, eu não trabalho com população em situação de rua, mas eu tenho na minha rede uma liderança, alguém na cidade que trabalha com população em situação de rua. Eu recebo cobertores e a Ju que vai distribuir? Não. Mas eu sei quem vai distribuir o cobertor, porque eu sei quem que vai atingir essa população em situação de rua. Não é o meu público-alvo diretamente nesse sentido de ser assistencialista. É meu público-alvo no sentido de consumir cultura, porque a gente entende que todas as pessoas têm que consumir cultura, independente do momento. E uma das coisas que a pesquisa me ensinou, viu, Sérgio? Assim, a questão da humanização, né? Porque quando você está na coleta de dados, né, e começa... era dados domiciliares, né? Então, para a Fundação SEAD, né, a pessoa fez uma cabana, independente se ela tem número, se ela tem uma cabana. Se todo dia aquela cabana está no mesmo lugar, aquilo é um domicílio. E quando eu vou entrevistar aquela pessoa, independente daquele domicílio estar na calçada, eu tenho que perguntar se ela quer me atender. Porque atende, assim, não é porque ali eu estou como representante do Estado, né, que eu vou fazer uma abordagem àquela pessoa, e porque ela está numa situação vulnerável, numa calçada, que eu tenho o direito de entrar de qualquer jeito naquele domicílio. O domicílio dela é aquele local. E é o respeito então, assim, a questão da respeitabilidade, Perfeito. Isso, a questão de você olhar a pessoa, o ser humano, independente da condição social que ela tem, né, da gente entender que ela tem um direito do sim, do não, que ela é uma pessoa em todos os estágios, em todas as situações sociais. O ser humano, ele é ser humano porque ele tem o poder da escolha em qualquer situação social que ele está. Então, assim, às vezes eu precisava daquela resposta que aquela pessoa ali em situação de rua estava ali, mas ela tinha o direito de falar, não, eu não quero falar com você. Ou se não, vem em outro momento, ela tinha o direito de agendar comigo. Olha, eu não quero falar com você agora, ou eu não quero falar em nenhum momento com você. Então você vai entendendo que o que é assim, a respeitabilidade que você tem que ter pela pessoa, né? E pelo indivíduo. E tem pessoas, Sérgio, que me deram aulas no meio da rua, viu? Eu recebi muitas aulas. Acredito mesmo. No meio da rua, assim, eu aprendi muita cultura no meio da rua, com pessoas em situação de rua, porque você olha a pessoa naquela situação vulnerável, você não entende o tanto de conhecimento que aquela pessoa abriga. Né? Então, assim, a gente às vezes passa com menosprezo assim, pela situação econômica da pessoa, e você não entende. Porque assim, eu fiz uma pesquisa junto com... a gente fazia uma pesquisa na Fundação SEAD, que era permanente, que era de emprego e desemprego, essa a gente fazia o tempo inteiro, e vez ou outra entrava alguns blocos suplementares. E quando a gente fez a pesquisa de cultura, essa me surpreendeu muito. Foi onde a gente entrevistava pessoas em situação de rua que tinha um monte de livro dentro da cabana, entendeu? E às vezes a gente ia em classe super alta conversar com as pessoas, tinha os livros que as pessoas só estavam enfeitando na estante. Então, assim, o consumo de cultura não significa você poder comprar. Então, assim, tinha pessoas que falavam assim, olha, eu não posso comprar, mas assim, eu encontro na hora que eu vou fazer, né, a reciclagem, eu encontro o livro, eu pego, eu leio, eu paro na banca de jornal, eu fico lendo ali o que é possível eu acessar. Né? Então, assim, que é importante a Casa Raízes. Por isso que é importante a Casa de Cultura. Como você falou na outra entrevista, como é importante a Casa de Cultura ser um lugar bonito, ser um local agradável. Porque o cara mora na rua, está em situação de rua, não interessa. Não interessa. Às vezes você não sabe a história daquela pessoa. Você não sabe o porquê que ela foi parar na rua. O que aconteceu com ela. Mas ela é alfabetizada. Ela quer ler. Ela quer estar num lugar... Ela quer consumir cultura. Ela quer... Sabe, se você tiver uma exposição de arte, essa pessoa pode ir. Só que se o lugar for feio, ela já mora num lugar feio. A vida dela já é feia. Ela quer olhar um lugar bonito. Ela quer onde ela possa olhar e falar o seguinte, eu tenho esperança. Então, exatamente. Leva esperança para essa população.
Então, ó, gente, logo, logo vai ter mais Juliana Delfino com toda a equipe dela aqui. Eu quero agradecer demais vocês que nos acompanharam. E a gente volta logo, logo, batendo um papo tão gostoso como esse com a Ju. Um beijo, gente. Tchau, Ju. Obrigado.